E aí, pecador, deu certo? Agora sim. Tava falando Agora. aqui, eu acho que tu tá em pecado, hein, cara? Mas aí tu vai me revelar, meu. As porcaria. Eu tô aqui, ó. Meu pecado, eu vou contar pra vocês. Eu É. pago de machão na internet, mas eu tenho um pratinho do Superman aqui, ó, de criança, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai. Não, mas é isso, né? Ontem eu postei meus meninos cortando o cabelo, um cara postou, você e o Jack pousa de leão na internet, é um gatinho em casa. É Aí tá claro, pô. louco. A gente é dócil com quem a gente deve amor e viril com quem merece nossa resistência. É. E Cara, aí, eu cara, dormi, como é que. Jack. Nossa, eu acordei no susto, cara. Eu dormi bem, cara. Que bom, cara. Eu Dormi fiquei bem. preocupado contigo. Eu falei até com a Thalita até. Eu disse, olha, liga pra Keila lá, manda meu telefone. Fiquei preocupado, né, cara? Mas aí ela fica tudo tranquilo daí. Amém, que bom. Ô, gente, já tem pessoas perguntando aqui na live sobre a questão de ontem, que eu citei fulano, Beltrano, Ciclano. É o seguinte, nem todo pastor que eu cito está em pecado, mas está em pecado pela omissão. Vocês precisam ser maduros para entender isso. Então, por exemplo, chegou para mim denúncias de ontem para hoje que em visita pastoral, o marido, Jack, ouve isso, o marido pegou a esposa pelo pescoço, enforcou ela no mata-leão e ela desmaiou na cara do pastor. E o pastor fez o quê, Jack? Nada. Então, assim, ó, não vem encher a nossa paciência, não, cara, achando que a gente está radical, não. Uma Não. vergonha. Boa parte dos pastores no Brasil é uma vergonha. Chegou outra situação. Um cara metido ao profeta no Brasil, famoso entre esses caras aí. Cara, descobriu-se que há mais de 10 anos o cara transava com todo mundo. O cara transava com inúmeras mulheres da própria igreja e o cara participava até de swing. O cara teve que fugir. Alguns dizem que fugiu para fora do Brasil para não morrer. Outros dizem que está no Brasil sendo tratado com dinheiro pago dos nossos dízimos por meio desses pastores encobertadores. Aí é Olha só, fácil, um cara. dos maridos, irmão, um dos maridos tentou suicídio e os outros maridos queria matar o cara e o cara teve que fugir. Então, gente, olha só, falem o que vocês quiserem, só pare de encher a nossa paciência e deixem homens de Deus trabalhar. Porque vocês fazem isso por rede social? Cara, isso aqui é uma carta neotestamentária moderna. Antigamente, o apóstolo Paulo tinha que escrever carta porque não tinha internet. Nossa carta hoje, isso aqui é uma arma nossa. Então, quanto mais a gente produzir conteúdo e denunciar essas víboras, mais isso se espalha pelo Brasil. Então, medo de morrer, nem medo de cara feia. A cada mãe que me procura, olha só, de ontem para hoje, foram mais de 30 mulheres me procurando, envolvendo tudo, estupro, abuso, assédio, mães me procurando. Então, assim, ó, a gente não vai parar, não. E medo de bala a gente não tem. Se os apóstolos não tiveram medo de espada, serra e cruz, por que a gente tem medo de bala? Então, a gente não quer ser herói, a gente não quer meter a marra de os revolucionários de nada. Mas a gente só está vivendo Bíblia, defendendo os indefesos. Era a ordem dos profetas, foi a ordem dos apóstolos. Olha só, isso é tão grave que Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e se mantém contaminado do mundo. Quem é o órfão? Aquele que não tem pai. Quem é viúva? Aquela que não tem marido. Quem são os homens de Deus? Os homens de Deus são, de maneira representativa, pais e maridos que as viúvas e os órfãos não possuem. Então não vem criar narrativa de que a gente, do não julgueis. Não, a gente só está cumprindo Bíblia. A Bíblia disse que a prática da verdadeira religião evangélica é cuidar de quem não tem pai e é cuidar de quem não tem marido. E estamos aí. Olha só, e a gente não, eu, particularmente, não vou botar no bolo apenas quem fez o erro, mas quem cobertou o erro. É por isso que está todo mundo nervosinho, porque às vezes não está pecando na maneira ativa,
e acha que a maneira passiva do pecado não é pecado. É É. pecado, eu vou falar assim. Uhum. O apóstolo Paulo fala em Efésios que aqueles que, não só aqueles que praticam, mas aqueles que se associam, a associação ao pecado, ela se dá no tolerar do pecado. Então a pessoa, ao tolerar o pecado, ela se torna cúmplice. E uma coisa que tem que ficar claro, cara, se a gente não falar em nome dessa gente, quem vai falar? É, Quem vai falar? é, Beleza, tá, Anderson, não é certo tu falar. Beleza, tu vai falar por mim? Se tu vai falar, se tu vai correr atrás, porque assim, cara, tá todo mundo preocupado com a sua agenda. Tá todo mundo preocupado em não se queimar, tá todo mundo preocupado em cuidar suas gigs. Na verdade, a maioria, e aqui eu vou expandir um pouco, não apenas dos pastores, cara, mas muitos músicos também, que pelas costas, pô, Anderson, pô, legal, tu é homem. Ô, Jack, muito bom tu é homem. E aplaude. Se tu botar um palco, eles estão lá para cantar, né? Agora, a pergunta é a seguinte, esses caras estão preocupados só com o circuito deles? Só por estar lançando uma musiquinha lá pela Sony Music? Ou eles estão preocupados também em fazer a obra de Deus? Porque, assim, cantor na Bíblia, o modelo é Davi, cara. É o homem de Deus, o homem viril, o homem que cuidava do povo. Eu estava conversando hoje com um pastor aqui da igreja e alguém vai dizer, tá, mas Davi dormiu com uma mulher. Concordo. Só que olha o caso. Ele foi rei 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, 40 anos de rei, tá? E ele servia a Deus não apenas como rei. Ele servia a Deus quando jovem, como moço, trabalhando para Saul. Cara, Davi serviu ao Senhor na média, assim, por baixo, uns 70 anos, servindo a Deus. Ele dormiu com uma mulher. Ele não tinha casos e casos. Foi um pecado. Ele ficou 9 meses, segundo a tradição, como morto espiritual. E quando o profeta Natan vem e larga nos peitos dele, cara, ele não fica jogando a culpa para os outros, não fica botando porém, estou me tratando. Não, cara, não. Ninguém está dizendo que não há arrependimento, que não há perdão. Só que a gente tem que chamar as coisas pelo nome, velho. Esse é o problema. Nós gostamos muito de terapias psicológicas porque elas fazem de nós vítimas e elas tiram de nós a nossa responsabilidade. é. Só que na escritura, cara, e na escritura, em países onde a teologia é mais fundamentada, eu estava conversando hoje com os irmãos aqui da igreja e, cara, nos Estados Unidos, conselheiros bíblicos, eles têm uma moral muito grande. Agora, no Brasil, eu não tô querendo pisar em ninguém, mas, meu, tudo é problema psicológico. E, cara, tu vai no psicólogo, a maioria das vezes, o problema é teu pai, o problema é tua mãe, o problema é tua criação, o problema é o meio que tu viveu. Nunca tu é o problema. É. Nunca tu é o problema. Entendeu? Então, cara, na boa, eu quero procurar uma igreja para minha família. Beleza, pastor? O que eu tenho que me preocupar? Eu deveria me preocupar com a teologia, deveria me preocupar com o trabalho com homens. Agora eu tenho que estar me preocupando se o pastor comeu as mulheres da igreja ou não, cara. Isso não era para ser preocupação, cara. E uma coisa, isso é abuso de autoridade. Porque é a mesma coisa, escuta só. Um professor comer uma aluna, transar com uma aluna. Ele está utilizando a posição do cargo dele para benefício próprio. Um pastor que faz isso, cara, ainda que seja em comum acordo, ele deveria ser processado por abuso de autoridade. Tá entendendo? Ele tá usando do cargo dele. Tem um caso, cara, um caso que um pastor contou, que o pastor era feio e pobre. Feio e pobre. E uma mulher linda e rica. E ela caiu na lábia do pastor. Dormiu com o pastor. Perguntaram para ela, mas por que tu fez isso? Daí a mulher disse assim, não, mas ele é o homem de Deus. Ele é o homem de Deus. Deus deu o dom dele. Deus deu o dom para ele falar e Deus me deu o dom para ouvir. E eu ouvi a palavra que ele me falava. Olha só, cara. A gente brinca daquele vídeo lá que o pastor disse,
vai lá, pega a mulher e adultera. Aquele que saiu até no Fantástico, até. A gente ri daquilo. Cara, só que assim, vou citar o caso aqui em Porto Alegre. O pastor aqui, um homem velho, pastor de uma igreja histórica aqui em Porto Alegre, um homem velho, cara. O cara não dormiu com a secretária dele, roubou a mulher dele do marido dela. Homem velho, cara. E se mudou, sabe pra onde? Desculpa, Anderson. Foi aí pra Brasília. Tá pastoreando aí. Você vai ter que falar o nome desse cara lá pra gente invadir a igreja dele. Não. Porque eu falei bem assim, ó. Parece, velho. Parece. Porque, olha só. A minha análise desses dias não é que o problema é só desses pastores, aspas. O povo merece esses caras. Porque tu vê a narrativa do não julgueis, cara. Então, assim, ó, eu tava pensando hoje, lavando louça aqui em casa, lavando louça ali e refletindo. Senhor, é crime, né? Mas será que seria um pecado diante da tua presença? Hoje, uma maçonaria, Jack, cadastrados. Eu não sei se esses caras têm culhão, entendeu? Um amigo meu de Goiânia falou que um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, tem que ter unção e culhão. Então, no papel, maçonaria tem 8.000 homens hoje no Brasil. Eu falei, Deus, se eu tiver o dízimo desses homens, que são 800 homens, seria crime diante da lei, a gente vai ser preso por perturbação pública da liberdade religiosa. Mas o Senhor consideraria pecado a gente invadir algumas igrejas onde é comprovado que o cara é um canalha e arrastar ele pela gravata? Porque assim, ó, parece que é isso, assim, ó, é tão cômico, é tão trágico, porque a pessoa que diz assim, ó, não julgueis, a pessoa parece não. A galera tá lendo gibi, irmão, assistindo Big Brother e lendo horóscopo do dia. Porque se essas pessoas lessem as Sagradas Escrituras, elas teriam Mateus 18, que Jesus Cristo manda passar pelo processo de confronto, se não aceitar, exclui o cara. Ele não nasceu de novo. Exato. Paulo dizendo aos Coríntios que não deveríamos nos associar. João, o apóstolo do amor, disse que se o cara não traz em si a doutrina de Cristo, não dá nem saúde, nem dê oi para ele. Não dá oi nem no portão. João era amor puro. Ele disse, se o cara não traz a doutrina de Cristo, nem diga oi, senão você está compactuado com ele. E parece que essa galera não leu nem 1 Timóteo, nem 2 Timóteo, nem Tito. Essa geração atual merece esses pastores, porque a decisão deles de querer terapia bíblica, teologia do bem-estar, sem querer as Sagradas Escrituras, Paul Washer, eu sempre cito isso, fala que o falso mestre é o castigo de Deus para o falso crente. Deixa eu falar um negócio, irmão. E é igual o Jack fala, a gente não está criticando a igreja, a gente faz isso com lágrimas no coração e nos olhos. Mas metade da igreja brasileira não é nascida de novo, só é frequentadora de culto. Porque todo aquele que nasceu de novo ama a glória de Deus, a fama de Jesus, teme ofender o Espírito Santo e não dá um passo fora das Sagradas Escrituras. Paulo já tinha dado essa ordem. Não ultrapasse o que está escrito. E essa geração nem quer saber, Jack, o que está escrito. Elas não estão prontas para o padrão bíblico. Paulo disse o seguinte a Timóteo: o presbítero que vive de maneira obstinada no pecado, repreenda ele publicamente, para que os outros temam. Não estamos prontos. Você falou que expulsou uns 10 caras da igreja. Eu passei por processo de excomunhão 4 vezes. E o povo não tem estômago. Mas olha só, eu lembrei aqui de uma história. No folclore brasileiro, a gente tem aquela conversa lá do lobo em pele de cordeiro. Deixa eu falar um negócio. Vai no Google, depois que essa live terminar, e coloca lá, pastor chamando ovelha. Então, você vai ver um pastor normal de ovelha, ovelha animal, e ele dando comandos. Tem lá 200 ovelhas no pasto. Ele tem o comando dele já. Up, 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 up. E as 200 estão certas e elas se juntam no bloco atrás dele e seguem ele para o aprisco.
Por isso que Jesus Cristo disse em João 10, vocês não me ouvem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me escutam. E qual é a voz de Cristo? As Sagradas Escrituras. Mas olha só que interessante. Por isso que Davi disse no Antigo Testamento, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado são instrumentos de trabalho de todo pastor de campo. Então, com a vara, talvez ele use para disciplinar uma ovelha. O cajado tinha ponta curva. Quando uma ovelha se desviava, ele podia puxar ela pelo pescoço. Mas a vara tinha uma principal função que era. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que entra pela porta. A igreja evangélica pentecostal e neopentecostal usa João 10 para dizer que quem rouba, mata e destrói é o diabo. Tem nada a ver. Não é. Lê o texto, tem nada a ver. Não é. Quem mata, rouba e destrói no texto é o falso pastor. É o falso pastor. É o falso mestre. É o falso profeta. Não é o diabo. O diabo tem seus roubos, seus furtos e seus homicídios. Aquele do texto, não. Jesus Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas. O ladrão e salteador passa por fora da porta. Eu sou o padrão. Eu sou a porta. Todo aquele que diz que é pastor, mas não entra por mim, pelo meu padrão, pelo meu amor, pelo sentimento que eu tenho pelas minhas ovelhas, é um ladrão, ele rouba, mata e destrói. E olha só, voltando a Davi e a vara. Um pastor atencioso às suas ovelhas, na hora de retornar o seu rebanho para o aprisco, ele fica na porta das ovelhas, onde as ovelhas vão entrar e descansar dentro do aprisco daquele pastor. O pastor preocupado, que não é preguiçoso, ele vai verificar uma por uma das ovelhas que entram pela porta. E como ele verifica? Metendo a vara na cabeça dela. Pois pesquisa isso, dá um Google. Vem a ovelha, entra, ele pá, na cabeça dela. Bé. Ele deixa entrar. Pá. Bé. Pá. Bé. A ovelha é um péssimo animal visual. É um animal tolo. O olfato da ovelha não funciona bem. E a visão da ovelha não funciona bem. O que funciona bem da ovelha? A audição. Por isso que Jesus Cristo disse, a minha ovelha ouve minha voz. Então, quando um lobo pega uma ovelha desgarrada, longe do padrão das outras, o lobo pega, mata, come, mas não destrói a pele. Por isso, o folclore popular, lobo em pele de cordeiro. E o lobo consegue se colocar debaixo da roupa da ovelha que ele comeu, mas não aniquilou a carne, a pelagem, né? A penugem do animal. E ele consegue de alguma maneira, porque pelo cheiro, ela não vai cheirar bem, ela não vai perceber bem, e o lobo consegue se colocar dentro e o pastor precisa estar na porta. Mas quando o lobo leva uma cajadada, uma varada de um pastor, lobo nunca nega a sua natureza. Um lobo nunca vai negar a sua natureza. Por que Davi pecou e teve destino bíblico para ele? Porque quando o Senhor meteu a vara na cabeça dele, ele só disse, Bé, eu sou tua ovelha, pai. Me leva para o teu aprisco, me leva às águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz. Mas quando um lobo ele é repreendido, ele não nega a sua natureza. Ele terceiriza, ele acusa a vítima, ele foge de responsabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, tu vai conhecer um membro da igreja depois que tu confrontar ele pela primeira vez. É isso aí. O cara chega na igreja, tu é o melhor pastor do mundo. Ah, pastor, eu te amo, coisa boa te ouvir. Porque aqui, todo mundo vem assim, ó, na boa. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente tem mais de 2.000 pessoas seguindo a gente agora aqui, ó. Tem vários que estão vendo essa live, que são os bosta. Nem todos, não tô generalizando. Tem vários que estão aqui, ó, batendo palma, porque é pro outro. Ah, estão vendo a live e dizendo sempre assim, o fulano tinha que estar vendo isso aqui. Ah, o ciclano tinha que estar vendo isso aqui. Nunca ele. A palavra nunca é para ele. Entendeu? Eu conheço as pessoas, eu costumo dizer assim, ó, tu deve te lembrar, ô Anderson, tu te lembra em 95, o Grêmio de 95? O Grêmio foi campeão, ganhou tudo em 95. Era o do Jardel e do Paulo Nunes. Jardel. Eu odiava aquele time, sempre batia no Flamengo. Então, na época do Sávio, né? E tinha o Dinho, que era o cara do meio campo. E uma vez os caras chegaram pro Dinho
e disseram assim, ô Dinho, deixa eu, os repórteres, né? Deixa a gente ver a tua chuteira. Aí ele tirou a chuteira aqui no sul, e a chuteira, as travas estavam afiadas, uma ponta. Daí o cara, que é isso, cara? Tu afiou a trava. Aí ele assim, só uma fiadinha. Só uma fiadinha, pai. É só pra dar uma chegadinha no sávio. O sávio É só pra dar uma chegadinha, não é pra machucar. Eu digo assim pros meus pastores, assim, aqui. Eu digo assim, cara, fulano entrou, tá criando problema. Problema, não tô falando pequena coisa. Cara, eu não fico em cima dos membros, eu não fico stalkeando ninguém. Mas às vezes é pecado, é problema. Aí eu digo o seguinte pros caras, ó, vamos só dar uma chegadinha. Só dar uma chegadinha. Só vamos dar só uma chegadinha. Só vamos dar uma chegadinha pra nós ver. Cara, tu vai conhecer o membro depois que tu der uma chegadinha nele. Só aqui, ó. Aí tu vai conhecer. Aí tu vai saber. Entendeu? Essa questão, volto a dizer, ninguém tá defendendo o perfeccionismo aqui. A questão não é essa. E querem acusar o cara disso porque daí levantam um espantalho e ficam batendo no espantalho. Ninguém nunca falou isso. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 3 diz, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. É eles que levantam os falsos mestres. É eles que seguem, é eles que levantam. Na verdade, o povo gosta disso. O povo gosta, cara. Jesus falou que, o João disse, né? A luz veio ao mundo, mas eles odiaram a luz. Eles amaram as trevas, porque suas obras eram más. Então, assim, é muito fácil, cara, a pessoa olhar e dizer assim, pô, o cara tá criando caso, tá fazendo isso. Eu fico dizendo assim, pô, então quer dizer que aquilo que é fato, tu tem que deixar de lado. Agora, tu quer pegar e analisar o coração de um pastor que está confrontando isso que está ocorrendo, simplesmente... Então, aquilo que é fato, tu deixa. E aquilo que tu não tem acesso, tu usa para confrontar. Por favor, cara. Sabe? A gente está vivendo um período decisivo, cara. E Apocalipse diz que as pragas, os juízos, os flagelos de Deus vinham sobre os homens do mundo e mesmo assim eles não se arrependiam. Pelo contrário, blasfemavam. Olha o período que a gente está vivendo, cara. Se não era para estar todo mundo confessando os seus pecados. Se não era para as pessoas chegarem assim, olha, eu tenho vivido uma vida ímpia. Tá aqui. Tá aqui. Poxa, ó, aconteceu tal coisa, na boa. Quando não sei se tu te lembra, mas isso foi década de 80, quando o Jimmy Swaggart caiu, cara. O cara vem a público, tem essas análises aí de linguagem, hoje em dia, tipo, o site Metaforando, esse canal no YouTube, esse canal de análise facial, um cara disse que um exemplo de arrependimento é quando o Jimmy Swaggart veio a público e pediu perdão. Eles analisaram a forma como ele pediu, o que ele falou. Eles disseram, esse é um homem arrependido pelo que fez. Tá? Tu pega, quem tá vendo aqui, quando terminar essa live, bota no YouTube lá. Jimmy Swaggart pede perdão. Aí vocês vão ver. Tá? O cara sempre foi viciado em pornografia desde jovem. Desde jovem. Pregava, Deus usava ele, e isso ia ficando sempre para depois. Sempre para depois. E as pessoas não entendem. Deus vai dando corda. Meu pai na fé dizia, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Uma hora Deus puxa a corda. E esses caras que, às vezes, o escândalo vem à tona, é o maior ato de amor pela vida deles, Anderson. Deus não está permitindo que isso fique oculto para salvar esses caras. E mesmo assim, os caras não se arrependem, cara. Bom, vamos lá. Vamos... Para a gente encerrar, que eu preciso dar uma voltinha com as crianças ali. Já está enlouquecendo aqui no parquinho.
E o nosso tema de hoje é: um homem aprende com os seus erros. Eu tenho uma reflexão, nunca conversei com o Jack, mas quero expor esse ponto de vista para ele, inclusivamente. Alguns teólogos usam muito a linguagem do já e do ainda não, inclusive para nosso conceito de santificação. Um grande homem de Deus certa vez disse: o que é justificação? É o homem por Deus ser considerado justo. Eu paguei teu débito e consumei, decretei, ninguém mais pode te acusar. Romanos 8:1. Tem o Flávio Josefo e o Plínio Jovem, que é um historiador também da mesma época ali, talvez, de Flávio Josefo. Eu não fui atrás dessas fontes, mas um conhecido meu, às vezes, um dia citou que Plínio Jovem levantou a bola da possibilidade de Saulo de Tarso ter escrito ordem de prisão e execução até para parentes dele que tinham se convertido, inclusive sua própria mãe. Então, assim, eu não averiguei a veracidade dessa fonte. Penso eu que quando a gente olha a vida de Lutero lutando pela doutrina da justificação pela fé, a gente percebe o sofrimento daquele homem como um católico católico romano querendo encontrar segurança e paz de coração. E Paulo, talvez, da mesma maneira. Imagina Paulo agora tendo que ir congregar numa igreja onde ele vai encontrar parente das pessoas que ele mandou executar. Imagina ele visitar uma congregação onde ele encontra o primo e a mãe de Estevão. A Bíblia diz que o jovem Saulo de Tarso segurou as vestes, vamos colocar na linguagem de hoje, a blusa de frio. Pô, muita roupa, o cara tirou a jaqueta, o blusão para ficar mais livre. Deixa eu dar umas tijoladas segura aqui na cara de Estevão. A Bíblia diz que Saulo de Tarso segurou a roupa dos homens que mataram Estevão por apedrejamento. Então imagina, Deus, na sua soberania, encontra Paulo, traz esse homem para o time certo, estava no Grêmio e trouxe para o Flamengo. Cara, e aquele cara tem que lutar. Antes, penso eu, antes dele escrever para nós, ele escreveu para ele mesmo, gente. Antes dele escrever Romanos 8:1, ele teve que lutar com Romanos 8:1 para ele mesmo. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagina, cara, o cara tá lá na congregação dos santos, os irmãos vão celebrar a ceia e o diabo senta do lado dele dizendo: você é um digno. Suma daqui, você não vale nada, você não presta. Não, tal. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 21, não é à toa que ele diz: todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós queremos... Peraí, viu que o John tá tocando o terror. Dale, John! A minha filha tá gritando aqui em casa, deve ter caído ali. Minha esposa tá com ela ali. Quando nós queremos patrocinadores e fiadores para uma vida pecaminosa, nós nunca consultamos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é extremamente intolerante a uma vida obstinada no pecado. Então, Paulo afirma que a lei era o pedagogo, era a placa sinalizadora de um destino. O aio, né? O aio, a sombra do fato. O fato está no Novo Testamento. E a sombra está no Antigo Testamento. Então, toda vez que eu quero um patrocínio para me justificar no pecado, eu vou falar de Sansão, eu vou falar de Abraão vendendo Sara 2 vezes, eu vou falar um monte de coisa. Falar que poligamia era permitido e a gente não quer saber o porquê. A gente vai falar de Davi. Mas eu sempre peço aos irmãos assim, me dê um exemplo neotestamentário de um apóstolo em prática obstinada de pecado. A não ser Pedro na teimosia dele com o Senhor. Não vou comer. Na minha boca não entra nada impuro. De modo nenhum, de Senhor. Modo nenhum. Senhor. Aí é engraçado, né? De modo nenhum, Senhor. Se é Senhor, como é de modo nenhum? Mas você não vê nenhum apóstolo em práticas pecaminosas que os santos de Deus cometeram no Antigo Testamento. Foram homens extraordinários.
Mas não é à toa que o Novo Testamento diz: Jesus Cristo é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Eu não entendo por que essa geração Nutella atual usa a graça como se a graça fosse mais leve que a lei, sendo que a lei queria frear meu comportamento, não adultere, mas eu poderia pensar, irmão, na mulher que eu quisesse, como eu quisesse dentro de mim, porque a plenitude da transformação da minha natureza só em Cristo, que é o fato de Deus. A linguagem perfeita, Deus falando perfeitamente a nós por meio do Filho. O próprio Cristo diz ali em Mateus, dizendo, o que a lei disse? Que a gente não pode adulterar. Ele não baixou o nível, irmão. Eu, porém, vos digo, ele jogou lá em cima, cara. Então, olha só, um homem de Deus sempre aprende com os seus erros. Ele nunca está em busca de fiadores e patrocinadores. Gostamos muito de usar também 1 de João, aquele que diz que não tem pecado. Não, irmão, mas quando você vai estudar o contexto, João escreveu sem ter a certeza do que é joio e do que é trigo, do que é igreja visível e invisível, na complexidade da perseguição que acontecia à igreja naquele momento. E os gnósticos já tinham adentrado a igreja dizendo, sou crente, mas a materialidade de Deus em Cristo é irreal. O gnóstico não concebe que Deus se tornou material em Jesus porque a matéria é má. Então, se Jesus não vem em carne, não existe pecado, porque a vinda dele é para aniquilar o pecado. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu não digo que eu sou um pecador. E eu não tenho do que me arrepender. É a teologia aquela do Alexandre Pires. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Cara, isso é teologia, isso é filosofia grega pura, essa música. Jesus. Mas vai dizer que não é. Mas vai dizer que não é. É o que esses caras estão... Cara, ó, quer saber de uma coisa? Assim, eu tô aqui transando com essa guria, amanhã tenho que pregar. Amanhã eu apareço com a minha esposa, mas, Senhor, o Senhor sabe o meu sentimento. Eu quero dizer um negócio aqui, eu vou até falar perto do aqui, ó. Vai pro inferno com o teu sentimento. Vai pro inferno, o teu sentimento e merda. E merda! É a mesma coisa! Porque Jesus fala em Apocalipse, eis que eu vejo as tuas obras. A obra não salva, mas a obra evidencia a salvação. Jesus não diz assim... Eu tô rindo aqui, bicho, não é da tua fala, é da teologia do Alexandre Pires. Dá um livro isso aí, mano. Cara, meu, mas é verdade. E daí os caras estão assim, né? Mas tem a versão gospel dessa música, né? A Aline Barros canta assim, como é que é? Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Tipo, o corpo erra o caminho, mas o coração clama. Como assim? Então, assim, só pra... Eu acabei falando aqui, mas só pra dizer um negócio. Jesus fala em Apocalipse, eis que eu vejo as tuas obras. O céu está atento o tempo todo nas 7 igrejas de Apocalipse. Jesus diz, eu estou vendo o que está acontecendo. Eis que eu vejo as tuas obras. Tem uma hora que Jesus fala em Apocalipse 2. Se vocês não se arrepender, eu vou vir contra vocês. Vocês já imaginaram Jesus contra a igreja? A gente pensa assim, cara, o primeiro século estava acabando. Jesus estava ameaçando eles. Eu vou tirar meu candelabro daí. Ou seja, candelabro ali é igreja. Vocês vão deixar de ser igreja. Sinagoga de Satanás. Eu virei contra vocês. Aí eles vão ter que dizer o que no culto, Anderson? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Eita. Porque daí Jesus é contra eles. Nós precisamos de Deus do nosso lado. Mas se a gente não viver como uma igreja, nós passamos... Não tem meio termo. Ou é igreja ou é inimigo de Deus. Jesus falou, e não é o sentimento. Vá pro inferno com o teu sentimento, cara, entendeu? Sentimento é coisa para crente novo, crente de 1 ano, 2 anos. Os negros com 30 anos de crente, 20, 15 anos de crente, estão vivendo que nem uns bosta, dizendo, mas o meu sentimento. Pro inferno com o sentimento, ursinho carinhoso. Mas olha só, a bipolaridade da interpretação da possível bipolaridade de João.
No capítulo 1 de 1 João, ele diz: quem diz que não tem pecado faz dele um mentiroso. Mas entenda, ele não está falando do crente pleno, em plena aliança com o Senhor. Os teólogos construíram muito esse entendimento para nós. Igreja visível e invisível. A igreja invisível é aquela rolada no livro do Cordeiro, é aquele que Paulo diz: recebemos o selo do Espírito, o Senhor conhece os que são seus. E a igreja visível é a igreja que você vê de maneira material, onde o joio e o trigo estão crescendo juntos. Então, João, no primeiro capítulo da sua primeira carta, ele dá uma paulada na igreja e depois ele amacia. No final, ele diz: filhinhos, julgando que ele já está falando com quem nasceu de novo. Mas antes disso, ele diz: aquele que afirma que não tem pecado faz dele um mentiroso, para dar uma sacudida no gnóstico que estava misturado com o povo de Deus. Mas na mesma carta, no capítulo 3, você não pode criar uma teologia com um verso do capítulo 1. Olha, João diz que aquele que não tem pecado faz dele um mentiroso, ou seja, todos nós temos pecado. Que conversa assim, ó. Não somos perfeitos e nem santos em plenitude, mas o Espírito Santo reside em nós. Não tem como Deus estar morando na sala e o diabo no quarto, irmão. Deus Exato. E o diabo são espaçosos. Mas olha só, de maneira poética, as próprias cartas de Paulo, quando ele escreve, ele nos chama de santos, santificados, justos ou justificados, porque ele está olhando da timeline de Deus. Deus consumou a obra dos seus eleitos. E Deus está olhando para eles a partir da perfeição conquistada através do seu Filho na cruz. Isso é tão provável que no terceiro capítulo da mesma carta de João, ele diz: aquele que está nele não vive em pecado, porque nele não há pecado. Permanece, não é visita. O Espírito de Deus quer fazer morada em nós e não pousada. Pousada você vai nas férias quando você tem dinheiro. Morada não. Morada é um lar. O Espírito de Deus fez morada em nós, portanto, temor, amor por aquilo que Deus ama. Irmão, se Deus ama algo e você ama o que Deus odeia, você é inimigo de Deus, macho. Exato. Se você ama os inimigos de Deus, você é inimigo de Deus. Exato. Se o Espírito de Deus habita em você, você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Mas Exato. Voltando ao capítulo 3. Quem vive no pecado nunca o viu e nem o conheceu. Nunca o viu e nem o conheceu. Então, o grande problema, como eu disse no início dessa live, é que vocês estão assistindo muita novela, muita série. Vocês foram convencidos pelo politicamente correto dos antigos governos. Vocês estão lendo muito gibi, muita história em quadrinho, muito romance. Vocês estão lendo muito horóscopo. Agora, se vocês leem a Bíblia, vocês nunca vão usar um texto isolado para criar uma doutrina. Porque, para um verso, você pode ter 10 versos complementares ou aparentemente contraditórios. Então, uma doutrina cristã, ela nunca é criada com um verso só. Isso é, no mínimo, irresponsabilidade. Você acha, Zé Bonitão, que a igreja, com 21 séculos de existência, as Sagradas Escrituras, irmão, vindo do coração do nosso Pai Eterno, a história do Evangelho, estabelecida desde a fundação do mundo, e no seu tempo histórico, desde Adão, tantos teólogos, tantos apóstolos, tantos reformadores, tantos profetas. E você, gostosão, descobriu que Jesus é um sim carinhoso hoje. Que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus hoje. Tu acha, Zé Mané, tu acha mesmo que tu tem mais moral que 21 séculos de igreja, onde homens grandiosos, honrados, viveram para a glória de Deus? Deixa eu pegar meu café aqui para me acalmar, que eu tô nervoso. Peguei. Deixa eu servir você ali. Ah, é? Obrigado, meu amor. Servir você. Olha aí, Jack, a varoa trazendo queijo e café. Deus te abençoe, Keila. Calma, esse homem nervoso. Papai. Isso aqui em casa, oh meu Deus do céu, oh, é quase uma princesa. Ai.
Então, cara, eu dizer, vai comendo, deixa eu complementar alguma questão aqui. Eu queria dizer pro pessoal que tá vendo a gente que a igreja precisa ser defendida, tá? Nós precisamos defender a igreja, não é à toa que a igreja ela tem essa figura feminina, ela tem essa, ela é chamada de a igreja, não de o igreja, né? Então, Atos capítulo 20, quando Paulo ele encontra os presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, ele diz para eles assim, tu nota que há muito amor entre Paulo e os presbíteros de Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso, né? A igreja foi plantada com muito drama, com muito sangue, muito suor, muitas lágrimas. E ele diz assim, olha, homens, lobos vão invadir o rebanho, né? Cuidai de vós e do rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele diz assim, depois da minha partida, lobos vão entrar, e no meio de vocês vai se levantar homens falando besteira, e não vão poupar o rebanho. Ou seja, vai ter um perigo de fora da igreja e um perigo interno, no meio do presbitério. Sim. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que defender é a igreja dos lobos, cara. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes as pessoas não entendem, né? A ovelha, ela é um animal tolo. Ela é um animal tolo. Um amigo meu, ele estava com uma ovelha, ele prendeu ela numa árvore e tinha um barranco do lado da árvore. A ovelha se matou, cara. Ela caiu no barranco, ficou pendurada e morreu enforcada. Então, quando Jesus fala que nós somos ovelhas, ele não remonta na nossa cabeça um animal bonitinho. Não, Jesus está dizendo, vocês são tolo, vocês precisam de pastor. Tá? Então, fazendo aqui o uso da figura lá do American Sniper, quando eles falam sobre o cão pastor. Pastor de igreja é quase que um cão pastor. Então, a gente tem faro, cara. Às vezes você tá vendo aquilo, assim, e isso vai dar merda. É que nem o Capitão Nascimento, assim, já avisei que isso vai dar merda. Tá entendendo? Deixa eu abrir um aspas, cara. Vai. Você conhece. Aqui em Brasília, até arrepio, cara. Vontade de chorar, velho, quando a gente vê essas coisas. Reverendo Samuel Costa. Você conhece, você já veio aqui na igreja dele, eu acho. Sim. Pastor de uma igreja presbiteriana. O marido, alta patente do exército, agrediu a esposa uma vez. Agrediu a esposa 2 vezes. Gabinete, intervendo, discipulado. Na 3ª vez, o pastor pegou os presbíteros. Quem aqui de Brasília, depois de passar a quarentena, visite essa igreja, uma igreja bíblica, um pastor amoroso. Assim, ó, pensa num homem... eu me sinto menos crente toda vez que cruzo, que tomo um café com esse pastor. Tem caras que nos envergonha. Assim, ó, não sou crente. Tanto amor, emana graça, o sorriso gratuito de um verdadeiro pastor. Mas pensa num homem, a outra face que eu falo para vocês. João Calvino disse, um pastor verdadeiro com 2 vozes. Um apacenta o rebanho e a outra espanta os lobos. Na 3ª vez, Jack, não sei se chegou ao seu conhecimento, ele pegou o presbitério, foi até a casa da mulher enquanto o marido estava trabalhando. Ele pegou a esposa, pegou os filhos e levou para a casa dele. Uhum. Separou um quarto, hospedou a esposa e os filhos na casa dele. O marido ficou sabendo. Machista, pompudo, né? Arrogante, militar, e alguns militares sofrem desse calcanhar de Aquiles. E chegou na porta do pastor botando a banca. E, cara, pensa num homem gentil que é o reverendo Samuel Costa. O pastor só abriu a porta dizendo bem assim, pode entrar. Entra aí. Uhum. Abre aquela porta, derruba aquela porta. Entra aquela porta para tu... Tu quer mesmo saber o que está atrás daquela porta? Assim, eu não vou falar para você o que está atrás daquela porta. Tenta entrar por aquela porta. E o cara assim, ó, deixa eu falar um negócio para você. Ela não vai sair dessa casa até você demonstrar profundamente, através de muitos frutos dignos de arrependimento, que você é um homem de Deus. Enquanto isso, ela está sobre a tutela da igreja. E saia da minha porta ou invada. Você vê o que está te esperando lá sentado num sofá.
cara. Por isso que eu fiquei horrorizado. Por isso vocês estão me vendo tão chateado. Uma mulher me procurou hoje. Olha, falou o nome, cara. Falou os pastores. É pastor famoso, queridinho. Imagina, uma mulher chega para nós pastores. Falamos isso, que nós somos uma representação paterna de Jesus. A mulher clama para pedir ajuda e o marido dá um nó, um mata-leão na mulher na frente do pastor e o cara não faz nada. Irmão, tá maluco? Assim, ó, que o Espírito Santo me ajude. Porque se fosse eu, para eu não estar preso, se um cara desse não estava morto, assim, ó. Não, vamos só sair na mão. Tira a mulher da mão dele. Mas, cara, eu não Mas dá assim, para entender. Não dá para entender. Pera, eu vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí um pouquinho. Um grande problema também disso, por que a gente tem esse tipo de lobo dentro da igreja? Há uma ignorância muito grande. Hoje em dia, tu fala algumas características para as pessoas, elas não sabem se é Jesus ou se é o diabo. Tipo assim, elas não sabem se é um pastor ou se é um lobo. Cara, Jesus disse em Mateus capítulo 7 que nós conheceríamos os falsos mestres. Tipo, ele deixou claro. Ele disse, vocês vão conhecer pelos seus frutos, vocês vão saber, vocês não vão ser enganados. Por que as pessoas hoje em dia elas não conseguem discernir um lobo? Cara, eu não estou falando de um crente fraco. Eu não estou falando de um crente que cai, que pede ajuda. Não estou falando disso. Não, negão. Eu estou falando de lobo. Lobo é aquele que desvia o rebanho, que mata o rebanho. Falta isso aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. O meu tá todo destruído, ó. Minha teologia sistemática do Gruden, tá? Tá toda destruída aqui, ó. Como um bom calvinista, botei uma... Aqui, tá? Tá toda destruída aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Toda destruída. Foi lida de capa a capa por mim, pela minha esposa. Cara, não se tem conhecimento da Bíblia, da teologia, não se sabe quem é Deus, não se sabe das doutrinas de Deus, não se sabe sobre os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. O povo não entende de trindade, o povo não sabe sobre encarnação, o povo não sabe sobre verbo, não estuda sobre eclesiologia, não sabe o que é disciplina, não sabe o que é excomunhão. Excomunhão é algo bíblico, rapaz. Eles não sabem de nada. Então o que acontece? Eles acabam não conseguindo discernir o lobo porque eles não conhecem o falso ensino. E uma coisa está casada com a outra. O falso ensino está casado com a falsa conduta. Ou a imoralidade coloca o falso ensino na boca do mestre, do falso mestre, ou o falso ensino desemboca numa imoralidade. Mas a ignorância, entendeu? A maioria dos cristãos hoje no Brasil não lê a Bíblia toda. Deixa eu dizer um negócio aqui, para quem está vendo nós aqui. Tu tem que fazer força para não ler a Bíblia toda. 15 minutos de leitura por dia, tu lê a Bíblia toda em 10 meses. 10 meses. Tu bota hoje num aplicativo, o cara lê para ti, tu fica olhando no celular, o texto, tu não precisa mais nem rolar o texto para cima, ô Anderson. O texto sobe para ti, conforme o cara vai lendo. E os caras não lêem Bíblia. Eu gosto aqui, ó, para mim. Eu sou da época que crente carregava a Bíblia. Eu falo pros irmãos, os caras chegaram na porta da nossa igreja há uns 2, 3 anos atrás. Desceram de um Corsa, 4 caras armados, botaram uma 12 na cabeça de um dos presbíteros, botaram arma na cabeça dos irmãos e começaram a pegar tudo, do outro lado da rua da igreja. Quando, de repente, a Bíblia estava escura de noite, essa parte dourada das folhas, da borda da Bíblia, a luz do poste pegou e refletiu a Bíblia do irmão no rosto do ladrão. O ladrão olhou sim, e disse, isso é uma Bíblia? Aí o cara disse, sim, nós somos daquela igreja lá. Os caras, parou. Seu irmão. Larga tudo. Eles entraram no Corsa e saíram pedindo perdão para os irmãos. Caramba, mano. E eu vivo dizendo para os irmãos, carreguem Bíblia. Carrega a Bíblia. Vai viajar, se não tem espaço para a Bíblia na tua mala, tu tá levando muita coisa. Agora, nosso povo não lê. Nosso povo tem vergonha de orar para comer na frente dos outros.
Nosso povo tem vergonha de conhecer o evangelho. Cara, isso aqui eu levava pro McDonald's comigo. Eu levava pro shopping. Eu carregava. Onde eu ia, eu tava levando a minha sistemática. 5 páginas por dia. Anderson, tem 1046 páginas. Tá? 5 páginas por dia. 5 páginas. Tu lê ela em 6 meses. Eu duvido pornografia, pecado ficar de pé na tua frente. Eu duvido. Cara, e eu não tô dizendo, e volto a dizer, a espiritualidade cristã, ela não é uma espiritualidade assim monástica. Cara, o que eu tô propondo pros homens jovens aqui? 4 capítulos da Bíblia por dia. 5 páginas do Gruden por dia. Uma oração quando acorda de manhã. Uma oração... Cara, eu não tô propondo uma coisa do outro mundo. Mas eu duvido que essas coisas não vão impregnar na tua vida, cara. Que isso não vai mudar o teu ser. Só que hoje em dia, cara, parece que a gente é louco em falar isso aqui. Olha aqui, eu tô falando aqui, aí o cara vem, eu tô mostrando aqui, ó, meus livros aqui, ó, meus livros, tá? Vários eu não li. Só que é o seguinte, a gente parece que a gente é louco hoje, meu. A gente parece louco. A gente tá falando de João Calvino pra galera, falando do Wayne Gruden. E essas igrejas, cara, as pessoas ficam assim, mas como que aconteceu isso com o pastor? Eu disse assim, cara, tu via a Bíblia no teu pastor? Tu via amor pela Escritura? Tu não via, cara. Tu só via malandragem, tu só via aqui, entendeu? E o povo parece que gosta disso, cara. Então, para tu livrar, grava o que eu tô dizendo, para tu livrar a igreja dos lobos, tu tem que livrar a igreja do falso ensino também. Não tem como tu discernir o lobo sem discernir o falso ensino. E para tu discernir o falso ensino, tu tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Escritura. Pô, cara, olha só isso aqui. Pera um pouquinho. Olha isso aqui. Cara, a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada. Tu tem uma. Eu falo pro pessoal aqui, cara, tu vai ler Isaías, tu abre aqui, tu tem uma introdução de 2 páginas, 1 página e meia. Eu digo pros homens aqui, negão, é sério. Aí disse, pastor, eu não entendo a Bíblia. Eu disse, cara, eu tenho... e eu sou vesgo. Eu falo pros caras, eu sou vesgo. Os meus olhos vão pro lado, às vezes. Deus me deu olho vesgo e eu tô lendo, cara. Vocês têm os olhos perfeitos e não estão lendo, tchê. Eu fico louco com isso. Eu disse assim, cara, se eu sou vesgo, eu consigo ler. Abre a Bíblia em Isaías. A introdução, os teólogos, os caras, esses caras, pra tu fazer uma Bíblia assim, uma vaca morreu pra ter essa capa. Uma vaca morreu pra ter esse couro aqui. Ou seja, alguém deu a vida, os teólogos se mataram. Teologia sistemática do Gruden, rápido, escuta. Década de 70, ele projetou a sistemática. Década de 80, ele passou 10 anos escrevendo a sistemática. Década de 90, lançada nos Estados Unidos. Início dos anos 2000, lançada no Brasil. Ou seja, é uma vida para um negócio desse chegar aqui. Eu só tenho que sentar minha bunda numa cadeira e ler. Para ler uma introdução de Isaías, é 1 página e meia. Não dá 10 minutos. O cara vai chegar em Isaías, já está sabendo o que está ocorrendo ali no profeta. Já sabe o contexto histórico. 1 página e meia. É muita preguiça, cara. É muita preguiça. Daí quando tu fala, isso é lobo. Os caras, tu tem que ter mais amor. Mas vai pro inferno, rapaz. Mas vai pro inferno, cara. Aí, imagina só tu chegar pra um cara agora. Olha só. Acidente aí em Brasília. O cara tá morrendo. Daí o cara tá morrendo. Daí chega o cara da SAMU. Eu não sei se aí é SAMU. SAMU também. Aí o cara chega da SAMU, o cara vai desfibrilar o cara. Aí o cara bota a mão. Não, tu não vai fazer isso com ele. Por quê? Porque vai queimar o pelinho do peito dele. Putz, grilo, o cara tá morrendo, animal. E se dane o pelo do peito, eu vou... 250. 350. Ou seja, cara, tão preocupados se eu vou queimar o pelinho do peito do querido.
Ah, não pode massagear o coração. Não pode massagear o coração que vai quebrar a costelinha. Negão, se não quebrar a costela, tu não alcança o coração. Bomba! Aí não queima pelo, não quebra a costela e o cara morre. É assim na igreja. Aí tu não complica, tá tudo bonitinho e as pessoas vão pro inferno e os caras seguem comendo as mulheres dentro da igreja, os maridos não se convertem, a cidade fica sabendo dos escândalos. Porque, cara, deixa eu dizer uma coisa. Os escândalos vão vir. Jesus disse, é necessário que os escândalos venham. Ai daqueles por quem o escândalo vier. Quando o escândalo vem, o mundo olha para nós e eles ficam esperando algo de nós. Eles ficam esperando. Vamos ver como é que eles vão agir. Vamos ver como é que eles vão agir. Aí se levanta alguém e diz assim, a igreja não concorda com isso. O povo de Deus não é isso. O povo de Deus é santo. Nós estamos contra isso. Jonathan Leeman, que é um da escola lá dos 9 marcas da igreja, ele diz que o ato da disciplina é um ato de amor. Em primeiro lugar, amor a Deus, amor ao nome de Jesus. Nós estamos dizendo que Jesus não compactua com isso. Em segundo lugar, amor ao faltoso. Nós estamos dizendo que com essa atitude dele ele está indo para o inferno. Em terceiro lugar, amor à igreja. Nós estamos dizendo para os irmãos, não imitem isso. Em quarto lugar, amor aos ímpios. Nós estamos dizendo, não imite isso. A igreja não é isso. Então, quando a gente bota a mão no peito de um cara, é amor. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu era guri, vou citar um caso meu. Eu era pequeno, eu era criança. E eu me lembro que eu fui botar o dedo na tomada. E quando eu fui botar o dedo na tomada, eu tomei um tapa do meu pai. Assim, Jack, oi. Vai cair em 1 minuto e 50, tá? Tá, rapidão. Pum! Tomei um tapa, assim. Acho que foi ali que eu fiquei vesgo. Aí, quando eu vejo, alguém vai dizer, mas o teu pai não teve amor. Até hoje eu olho tomada e eu acho que eu vou tomar um tapa no meu ouvido. Por quê? Se eu botasse o dedo na tomada, eu ia morrer. Amor é isso. As pessoas estão morrendo. Tu tem que desfibrilar elas. Isso não é falta de amor. Pelo contrário, quem é pai entende o que a gente está falando. Mas eu já falei demais. É isso aí. Gente, amanhã eu não vou dormir tanto assim. 10 da manhã a gente vai estar no nosso 5º dia de discipulado e no sábado, depois da manhã, é o último dia. Para quem não está cadastrado no nosso grupo do Telegram, é lá que a gente dá a referência dos livros, informa os horários e enche vocês de conteúdo. Baixa o aplicativo Telegram e procura na busca, na barra de busca lá, Resista Seu Bosta, é o nome do nosso grupo no Telegram. Tamo junto. Amanhã às 10 horas a gente se vê, tá bom? Falou, valeu, irmão.